Para fechar esse nosso giro agora, trazer para cá o Fernando, porque lá em Franca tem um prédio público também que, olha, dá uma dor de cabeça danada, que é aquela antiga estação mogiana, e tem novidades com relação a isso, né, Fernando? Tem sim, viu, André? A licitação para a reforma do local foi considerada deserta. O que significa isso na prática? Nenhuma empresa teve interesse em assumir a reforma daquele prédio. E isso foi um verdadeiro banho de água fria nos moradores e nos comerciantes ali daquela região. Daqui a pouquinho eu explico para vocês o porquê isso frustrou muito os moradores lá do local. Mas olha, André, a informação de que a licitação foi considerada deserta foi repassada pela Prefeitura de Franca na última semana. A Prefeitura tinha aberto essa licitação há cerca de 1 mês e meio. Inclusive, nós trouxemos aqui no Jornal da Clube, na época, quando essa licitação foi aberta. O que acontece agora que ela foi considerada deserta? Nós conversamos com a Prefeitura de Franca na manhã de hoje, através da assessoria de imprensa, eles informaram que o projeto ele volta para a Secretaria de Infraestrutura, algumas adequações, alguns outros ajustes serão feitos neste projeto e uma nova licitação deverá ser aberta, de acordo com eles, ainda nesta semana. Ou seja, mais uma vez, expectativa para os moradores e também para os comerciantes daquela região da estação mogiana. Pelo projeto, seriam investidos cerca de 3 milhões de reais nessas obras, além da reforma, respeitando todas as características originais do prédio, que é histórico aqui para a cidade. Seriam implantados ainda um mercado popular, um centro cultural, além de um espaço gastronômico naquele local. O projeto previa ainda que fosse construído um bulevar entre o prédio da estação e também a Praça Sabino Loureiro. Essa Praça Sabino Loureiro é aquela onde ficam os ônibus do transporte público, que é considerado praticamente um mini terminal aqui da cidade. Então, o prédio da estação, junto com essa praça, eles seriam interligados por este projeto da Prefeitura. Essa reforma, assim como eu ressaltei agora há pouco para vocês, era uma esperança muito grande dos moradores e especialmente os comerciantes lá da região da estação. Por quê? Porque o local vive uma verdadeira situação de abandono. Ele foi verdadeiramente tomado por moradores em situação de rua. Além disso, o comércio, os vizinhos, eles sofrem e muito com a falta de segurança no local, infelizmente, por conta da situação destes moradores em situação de rua. Inclusive, na semana passada, só para vocês que estão em casa terem uma ideia, em apenas uma semana, o local foi alvo de furtos 3 vezes. Imagine só, em uma semana, por 3 vezes o local foi alvo de criminosos. E olha, André, eles levam tudo, viu? Levam torneiras, fiação e até mesmo o encanamento do local foi levado. Não tem condições, né? Inclusive, nessa situação do encanamento, isso causou um vazamento lá no local, mas ele já foi contido de acordo com a Prefeitura, pelo que eles informaram pra gente. Inclusive, aqui no Jornal da Clube, nós já mostramos diversas vezes as reclamações dos moradores, dos comerciantes do local. Os comerciantes têm perdido a freguesia, principalmente pessoas idosas, que ficam com medo de frequentar o local por conta desta situação dos moradores em situação de rua. E olha, André, nós cobramos também, viu, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo a respeito da falta de segurança lá no local, e em nota eles informaram para a gente que as ações de patrulhamento são reorientadas e intensificadas constantemente de acordo com as dinâmicas criminais. Eles afirmaram ainda que a Polícia Civil tem se empenhado nos esclarecimentos dos crimes, inclusive os crimes de furtos e também de roubos. E antes de encerrar, André, só reforçar para o pessoal que está em casa acompanhando a gente, se você foi vítima de algum tipo de crime, é importante que você registre o boletim de ocorrência. Quando eles dizem, por exemplo, a dinâmica dos crimes, isso significa na prática que se tem um aumento de registros nos crimes na região da estação, por exemplo, o policiamento será reforçado lá no local. A licitação, então, André, será aberta esta semana e, claro, a gente segue acompanhando essa situação bem de perto. É com você. Obrigado, Fernando, pelas suas informações e até daqui a pouco.